Olá, sejam todos bem-vindos, queridos amigos. Que bom ter você por aqui. O Descobrir a Mente é um espaço de acolhimento, é um espaço de diálogo, é um espaço da gente, sabe, se conectar a partir das nossas vivências e dos nossos sonhos, né? Vamos falar de coisa boa também. Hoje eu trago um episódio muito interessante. Foi pensado com muito carinho, né? E é intitulado Bloqueios e Regras no Mundo LGBTQIAPN+. E não tem como, né, a gente falar desses temas sem voltar para nossa infância, sem voltar lá para o iniciozinho da nossa história, da nossa jornada. Mas não é simplesmente voltar para a infância, é voltar para a infância com os olhos da maturidade, com os olhos da vida adulta. É olhar para a nossa história com amor, é olhar para a nossa trajetória, assim, sabe? Com aquele carinho especial de quem quer se abraçar, de quem quer se acolher, de quem quer dizer, talvez pela primeira vez, eu estou aqui, eu vejo você, eu acolho você, eu amo você como você é. E sinto muito por tudo que você passou, mas hoje eu estou aqui para fazer justiça e para reparar. E a justiça que eu vou fazer é te compensando, fazendo bem, é realizando os teus sonhos, é te levando para passear, para sair, é te dando aquilo que tu não teve, principalmente o amor e carinho. Dizer isso para si mesmo, sabe? É um sopro de acolhimento, de aceitação, de validação, de aprovação. É começar literalmente, enfim, pé direito. É bem tradicional demais para nossa proposta, mas é começar pulando com os dois pés, né? E dizendo, eu estou na vida, agora eu vivo e eu vivo para mim, né? Eu não vivo para os traumas, nem para o passado e para o outro. E é interessante, já falei interessante várias vezes, desculpa, mas é porque é realmente interessante, é impactante, porque desde muito cedo o nosso ambiente nos deu inputs. Inputs são aquele tipo de informação que ninguém está nos dizendo diretamente, né? Mas que está ali, mesmo que ninguém diga, é algo que faz parte, né? É um padrão inconsciente. Então, talvez a gente realmente tenha sido, você que me ouve, né? Eu fui muitas vezes punido, podado, né? Castrado para não ser quem eu era. Porque isto eu gostava de expressar, dançar, brincar. Isso era visto assim como algo fora da linha, fora da tendência. Eu lembro que eu era corrigido em tom da voz, eu era corrigido na forma de andar, o que brincar, né? As escolhas de roupa, as escolhas de tudo. E talvez essa também tenha sido um pouco da sua trajetória. Porém, isso é ainda mais profundo quando a gente analisa do ponto de vista dos inputs, que são essas informações inconscientes. Então, é uma carga que a gente já conhece, né? É uma carga de castração, mas é uma carga muito maior, porque isso nos afetou com regras que são altamente desnecessárias. Regras que só confirmam coisas destrutivas, coisas que vão alimentar um ódio que talvez você sinta e não saiba do que é, de onde vem esse ódio, né? Esse ódio de si mesmo, essa raiva do mundo, esse sentimento de indignação, de injustiça, de que falta uma parte. Talvez seja justamente essas partes suas que tenham ficado lá no passado, que tenha compreendido que
eu não posso ser eu não posso ser como eu não posso dizer como eu sou, eu não posso me expressar, né? Viver a minha verdade. Eu tenho que ocultar a minha verdade e construir um personagem de sobrevivência. Então imagine uma mente que a vida inteira, desde a infância, é moldada na tentativa de ser outra pessoa. Como isso afeta, como isso destrói, como isso gera medos, inseguranças, uma ansiedade tão profunda. Os dados hoje mostram que a população LGBT é uma das populações mais ansiosas, e justamente por isso, porque o que parece simples para o outro, o que parece direto, para a gente é atravessar um universo de emoções, né? O que parece totalmente permissível para o outro, para a gente é pensar 10, 20 vezes, e se fulano dizer isso, e se Beltrano dizer aquilo, e se alguém me atacar, e se alguém me debochar de mim, e se eu sofrer bullying, né? Então, é um mundo que nos tornamos seres com uma sensação de estranheza perante a ele, com a sensação de não pertencer. E se a gente não tiver cuidado, não buscar esse apoio terapêutico, isso chega na vida adulta, se amplia com consequências de isolamento, com uma necessidade de se manter sempre distante, de abandonar tudo o tempo todo e de se abandonar, né? É uma exclusão muito profunda. E quando se trata de essência, estamos falando de uma exclusão que não é simplesmente de ideias, de pensamento, é uma exclusão da existência, é uma exclusão em nível da alma. Então isso deixa uma marca profunda, uma ferida aberta. E se a gente não, desculpe, se a gente não parar um pouco, essa cicatriz aberta, né, ela vai perpetuando e os ciclos vão se repetindo. Porque o universo está sempre nos mostrando as situações que precisam ser resolvidas, né? Ele vai sempre nos mostrando aquilo que a gente precisa revisitar. E é natural que a gente volte a desenvolver aquele mesmo comportamento, né? O que era que você fazia lá na infância, quando se sentia podado, castrado? Talvez você se reprimia, ficava triste, chateado com você mesmo, magoado sem ter quem desse esse suporte, né? Sem ter quem apoiasse, porque na minha época estamos falando dos anos 90. Se hoje ainda é difícil uma família com uma criança LGBT ter um nível de diálogo aberto, de acolhimento, alguns anos atrás isso era muito pior. Então, essas crianças cresceram sem ter com quem conversar, sem ter com quem se abrir, sem ter essa sensação de que eram apoiadas, né? Totalmente desprotegidas emocionalmente, totalmente sozinhas, lidando com uma carga que era difícil demais para um adulto, imagine para uma criança. E isso traz consequências de uma desconfiança muito grande, dificuldade de confiar nos outros, aquela sensação de disposição de que algo sempre ruim vai acontecer. É o medo das próprias emoções, né? É o medo das próprias emoções que podem ser acionadas diante dos gatilhos. Então, assim, é
muito bloqueio, gera muito esse impasse emocional, que eu querer fazer, eu querer ser, e ao mesmo tempo um lado de mim me travar. E como o mundo não foi moldado para nós, as regras que para o outro já são demais, né? Diga-se de passagem, as regras para as pessoas héteros já são demais. Imagine para a comunidade LGBT que passou a vida tentando se adequar. Hoje a gente tem uma cultura um pouco mais aberta, mas eu acho muito, muito pouco ainda. Esse ambiente de aceitação talvez seja em grandes eventos urbanos, das grandes cidades, no dia a dia, no trabalho, na família. A grande maioria, tem que se camuflar o tempo todo. Uma vida cheia de regras é uma vida insuportável, né? É um peso muito enorme, então é um ambiente assim que acaba chamando tristeza, acaba chamando desarmonia, acaba atraindo essa morbidez, né? Então, construir esse autoconhecimento é importante, porque mesmo que a gente ainda não se sinta confortável para lutar pelo nosso espaço nos outros ambientes públicos em que precisamos dividir com as outras pessoas, pelo menos nos momentos que a gente está com a gente mesmo, na nossa casa, com os nossos amigos, né, que acabam se tornando nosso porto seguro, quando você tem bons amigos, que a gente possa ser a gente mesmo, expressar as nossas emoções, as nossas ideias, o nosso verdadeiro comportamento, a nossa verdadeira face, né? Talvez essa verdadeira face foi tão bloqueada, tão reprimida, tão atacada, que está aí tão trancada, né? Está aí totalmente escondida, né? Camuflada dentro de você. E hoje eu te convido a sair, a literalmente sair do armário, sem exigências, sem obrigações, do que você precisa ser, fazer, ou achar, ou concordar. Mas sair do armário não apenas do ponto de vista da sexualidade, ou da orientação de gênero, né? Mas sair literalmente com a sua essência, com o que você gosta, com o que você concorda, com as suas opiniões, com as suas crenças, iniciar esse movimento, esse despertar, né? Esse despertar que vai fazer você chegar lá na frente, e não precisa ser lá na frente daqui um ano, não, no dia de amanhã. E você sentir que os dias estão valendo a pena, porque eles estão mais leves, eles estão mais fluidos, eles estão mais sutis. E você não precisa performar, ser um macho, ser alguém que você não é, tá? Você só precisa ser você, com as suas características. E tá tudo bem. E quando você vai dando permissão para fazer isso, meu Deus, é como se fosse tirando um peso assim do pescoço, da garganta, do peito, que vai aliviando aquela tensão interna, aquela tensão das emoções reprimidas, dos bloqueios e de tudo aquilo que a gente aprendeu que tinha que esconder, que tinha que engolir, que tinha que não mostrar, mas que agora é permitido tudo, e principalmente ser quem a gente é. E nesse momento eu encerro aqui. Gratidão pela sua presença, e se liga, curte o canal, compartilha com algum amigo ou alguma amiga se você achar bacana, e não deixe de se inscrever para os próximos episódios. E me segue lá no Instagram também. Eu posto um conteúdo mais geral, mais amplo, mas também falo sobre várias questões. @descobrindo a mente, separado por underlines.
e com underline no final. Um grande abraço, que bom ver você por aqui. Se esse podcast chegou até você, eu tenho certeza que você é uma pessoa muito especial. Eu te desejo toda a felicidade do mundo. Eu te dou a permissão para você ser feliz e viver a vida como você sempre sonhou. Valeu!